Olá! Seja bem-vinda, bem-vindo ao episódio 97 do podcast Vida, Carreira e Sorvete. E hoje a gente vai falar sobre quando a vida te dá uma rasteira e você não sabe o que fazer com a sua carreira. E olha só, vamos direto ao ponto, porque hoje eu vou ter que me desdobrar para não passar aqui do nosso tempo e você nunca mais querer ouvir o podcast. Porque esse é um assunto profundo e que mexe bastante comigo e você vai entender por que até o final aqui desse episódio. Mas por que eu resolvi falar sobre isso, né? Sobre rasteira e o que você faz, né, com a sua vida quando você toma aí uma rasteira. Porque eu tenho atendido muitos casos de desligamento, inclusive em especial pessoas de alto nível hierárquico, né, diretores que passaram por um processo de desligamento e já vem há um tempo buscando uma recolocação no mercado e não tem conseguido. Então, sofreram aí, vamos dizer, entre aspas, a rasteira de um desligamento, e geralmente esse desligamento é inesperado. Por mais que você talvez esteja vendo os sinais, mesmo assim você lá no fundo não espera, né? Ninguém espera, assim, ser desligado. E aí a pessoa vem buscando uma recolocação, mas não consegue, né? Então, e aí? Tive essa rasteira do desligamento e o que eu faço agora com a minha carreira? E claro, trouxe o exemplo aqui, né? O que motivou o podcast, esse tema desligamento, mas existem vários tipos de rasteira que a gente pode levar na nossa carreira, né? A gente pode passar por uma traição, a gente pode passar por uma demoção de cargo, uma mudança de estrutura, uma fusão onde você precisa ser transferida para uma outra cidade e você não quer, ou você tem que mudar de área, ou você tem um gestor que é incrível com você e aí esse gestor vai para uma outra planta e vem um gestor novo que não dá match com você. É uma rasteira também. Então, assim, enfim, tem várias questões aí, várias rasteiras que nós podemos levar quando o tema é carreira. Até quando a gente fala em empreendedorismo, né? A rasteira de uma pandemia, a pessoa tá ali com o seu negócio e tal, e de repente, pandemia, né? Eu lembro meu marido, quando teve a pandemia, ele inaugurou o Fute Mais no meio da pandemia. Não sei se vocês lembram, mas a pandemia eu vejo que é como se ela tivesse tido duas fases, assim. A fase 1, que fechou tudo, tal, não sei o quê. Depois as coisas reabriram, tal, e aí começaram a voltar os casos e fecharam tudo de novo em 2021. E foi no meio ali que meu marido abriu, tava começando o negócio gatinhar, pegar e veio, fechou tudo novamente, impactou super ali o começo do negócio dele, né? E isso é uma rasteira. Então, quantos tipos de rasteira, né? E que a pessoa precisa se reinventar, encontrar caminhos, tal. E eu passei por algumas rasteiras na vida, algumas menores, outras maiores, mas teve uma que teve um grande impacto, um grande peso para mim, que eu tinha um sonho de ter uma carreira de liderança quando eu estava no mundo corporativo. Segui uma carreira de liderança e eu era mapeada, potencial sucessora, naqueles movimentos, para quem conhece, de carreira e sucessão, tal. Eu era uma pessoa pronta agora, né? Só estava esperando realmente ali a vaga. E a minha empresa, a empresa que eu trabalhava na época, recebeu uma nova gestora, uma nova gerente geral. Eu respondia para um gerente nessa época. E essa gestora, essa gerente geral, ela resolveu criar um cargo que não existia no RH, que era uma supervisão de gestão de desempenho, que era uma área que iria olhar tudo que era dados, tudo que era números voltado à gestão de pessoas. Então, todo o controle de números de absenteísmo, gestão de orçamento, tudo que era financeiro,
números de headcount, tudo que era números de RH que são apresentados para reunião de performance e controle de dados ficaria nessa área. E também todos os projetos corporativos, todos os grandes projetos, por exemplo, projeto voltado para diversidade, projeto voltado para gênero, projeto para questão de cotas que tinham na época para PCD. Tudo que era corporativo, o próprio programa, a gestão do programa de carreira e sucessão, pesquisa de clima. Então, era uma gestão de desempenho e tudo ficava nessa área. E junto também recrutamento e seleção. Então, era uma área nova que seria tipo uma área controller de todos os projetos corporativos e também a gestão do desempenho, controle de números do RH, mostrar como que o RH estava performando. E aí, ela criou essa vaga de supervisão, era uma supervisão que ia ter aproximadamente 10 funcionários abaixo, para fazer toda essa gestão. E ela pediu, olhou o mapeamento de carreira e sucessão, quem eram as pessoas potenciais ali para essa vaga, para ela convidar e fazer um processo seletivo interno. E eu fui uma das pessoas convidadas. Meu gestor veio falar comigo e falou, olha, Flávia, acho bacana você participar. E na época, apesar de ter um sonho de ser gerente, eu queria ser gerente de BPs, de Business Partner, que era a minha área. É a área que eu mais amo em RH, tá? É a área que eu amo, que eu tenho paixão em recursos humanos e que eu sou boa. Como disse, tem um ex-cliente meu que ele até hoje, ele vem falar comigo no Instagram. Ai, minha BP favorita, você é a melhor BP de RH. E eu sou boa BP mesmo, tá? Sou boa. Eu sei ser BP. Para quem não conhece, BP é Business Partner, tá? Parceiro aí de negócios. É um consultor interno dentro lá do mundo corporativo, um consultor de RH interno. E eu era muito feliz. Eu era uma BP sênior, eu tinha uma carteira de 46 clientes, meus clientes me adoravam. Eu tinha um projeto no Oriente Médio, então eu viajava direto para Omã, ficava um período lá. Aí ia passear em Dubai no final de semana. Gente, assim, minha vida era maravilhosa, muito bem, obrigada. E toda feliz. E para ajudar, eu amava de paixão meu gestor, um gestor que eu sou muito grata, gostava muito dele. É muito responsável por tudo que eu sou hoje profissionalmente. Ele tem uma contribuição enorme, ele participou muito da minha formação, uma pessoa que me deu muito palco, muita visibilidade, então eu tenho super gratidão por ele. Então eu gostava de trabalhar com ele, amava meus clientes, amava meu trabalho e estava tudo bem. E essa vaga de supervisão de gestão de desempenho, embora fosse sim um crescimento, não era assim, não era o brilho dos meus olhos. Eu queria ser gerente de business partner. Mas aí, o que meu gestor falou? Flávia, é um convite, você tem a opção de não participar, mas se você não participar, você está dificultando a sua ida, a sua possível ida para uma cadeira de gerente, porque para a nossa gestora, agora ela falou que o caminho, a trilha de carreira é essa. Você sentar na cadeira de supervisão de gestão de desempenho para você ter ali a sua primeira experiência com gestão, gerir ali os processos e depois ser um gerente de BP. Então, os futuros gerentes de BP seriam tirados dessa cadeira. Eu falei, bom, então eu não tenho opção. Eu vou participar porque ou eu participo ou eu vou estar... É como se eu estivesse dizendo que eu não quero crescer e tal. Fui participar. Só que eu fiquei com o coração muito tranquilo e até eu tinha uma relação muito aberta com esse meu gestor tal, porque eu sabia que essa empresa era uma empresa que valorizava muito o tempo de casa. Então, tem empresas que valorizam muito quem tem mais tempo na casa tal. E dos 5 candidatos que foram selecionados, convidados a participar, tinha uma pessoa que tinha 20 anos de casa. Uma pessoa que era muito boa profissionalmente, muito querida entre todos e que tinha 20 anos de empresa na época.
E eu e os outros profissionais, nós tínhamos em média 3 anos, 2 anos e 10 meses. Nós tínhamos entrado todos juntos, eu e os outros 3. Então tinha essa pessoa que em tempo de casa despontava e ela realmente tinha muita senioridade, até pelo tempo que ela estava ali na empresa, tudo. Então eu fiquei muito tranquila que a vaga para mim já era dela. Para mim, assim, sabe aquela coisa muito... E eu sempre fui muito boa de ler sinais, sabe? De ler cenário. Eu nunca fui de romantizar as coisas. Quem é meu aluno, meu cliente, assim, de perto, sabe que eu não romantizo. Eu mando a real. Gente, eu não romantizo a vida. Eu sou positiva, eu tenho muita fé, mas eu não romantizo a vida. Então, para mim, estava muito claro que a vaga era dessa pessoa, mas que como era um RH, ter um processo transparente, até uma oportunidade da gerente geral conhecer mais outras pessoas, estavam fazendo o processo. Achei legal, acho que faz parte, tudo. Aí, beleza, fui participar tranquila, de boa na lagoa, que eu falei, minha vida não vai mudar nada, só vou lá. Né? Tinha aquelas ferramentas de assessment que tinha que fazer, e aí participei da entrevista, fui lá com o meu jeitão de ser, né? Toda desenvolta, tal, beleza. Tô lá tranquila, sabendo que a vaga era dessa minha colega, mas com mais tempo de casa. Quando de repente, um gerente é desligado, um gerente lá do RH é desligado. Ok, aí o gerente é desligado, até aí tudo bem. Temos então aí um gerente desligado, ok. Para mim, nada tinha mudado. Até que acho que passaram, sei lá, uma semana mais ou menos desse desligamento. A gestora, essa gerente geral, chama todo mundo numa salinha de reunião. Sempre que eles tinham eles chamavam de reunião relâmpago. Quando tinha que dar algum comunicado, fazer um alinhamento para todo o RH, falava assim, reunião relâmpago. Aí tinha que todo mundo levantar e ir para essa salinha aí. Aí todo mundo na salinha e tal. E aí, sabe o que ela foi fazer? Anunciar a promoção dessa pessoa que tinha 20 anos de casa para o lugar, para a vaga do gerente que tinha sido desligado. Gente, a hora que ela anunciou, eu acho que eu bati palma, mas tipo aquela palma estática, porque as minhas pernas tremiam. Você vai falar assim, Flávia, mas o que você tem a ver com isso? Por que tal? Vou te contar. Olha, o chão saiu e enquanto a galera cumprimentava todo mundo, eu só lembro de eu sair da sala assim, de fininho, ir lá pro estacionamento e ligar para o meu gestor, que estava o quê? De férias. Meu gestor estava de férias. Catei lá meu BlackBerry na época. Lembram do BlackBerry? Tô velha, né? BlackBerry. Vocês já tiveram BlackBerry? Peguei meu BlackBerry, liguei pro meu gestor, falei, fulano, você sabe o que aconteceu? Aí ele, tá sabendo da promoção da fulana, né? Falei, tô. Aí ele falou, e você sabe o que isso significa, né? Eu falei, significa que sou eu que vou pra vaga da supervisão. Ele falou assim, pois é, exatamente. Você já decidiu o que você vai fazer? Aí eu falei, mas o que eu faço? Porque eu gosto muito do meu trabalho, eu gosto do meu trabalho atual, tal. Ele falou, você que sabe, mas você sabe, eu já te falei, que a próxima pessoa, né, quem for, quando tiver uma vaga de gerente, ela vai tirar dessa cadeira. Aí eu falei assim, mas então eu não tenho escolha, eu vou ter que ir, eu vou ter que ser supervisora. Aí ele falou assim, tudo bem, aí se você for ser supervisora, eu vou pôr fulana no seu lugar. Eu falei, ai meu Deus, eu vou perder meus clientes, tal, não sei o quê. Aí eu falei, tá bom, vou pensar. E aí talvez você está se perguntando, né? Pô, Flávia, mas me perdi na história. Por que você sabia que era você que ia pro lugar? Porque exatamente, gente, eu sei ler sinais, resultados, tal. Eu sabia que entre as 4 candidatas restantes,
eu era a pessoa que ali naquele momento no RH mais tinha resultado, tinha entrega. Eu percebi na entrevista que ela gostava muito de mim. Eu tinha um jeito de ser muito alinhado com o dessa gestora, que hoje é minha amiga, inclusive. A gente tem amizade até hoje. Então eu sabia que ela gostava de mim. Eu tinha tido contato, eu tinha tido oportunidade de apresentar projetos para ela, tal. Então eu sabia que ela gostava de mim, eu tinha certeza. Eu sabia que era eu. Eu sabia que eu era boa pra vaga, eu sabia que eu era a melhor pessoa para aquela vaga. Porque a vaga era uma bucha, gente. Era uma bucha. Pensa assim numa bucha. Pensa num problema. Um problema era a vaga, entendeu? E eu sou essa pessoa, eu sou a pessoa que resolve problemas. E eu sei que eu fui chamada, inclusive, para essa empresa para resolver problema. Então, eu sabia que era a minha vaga. Eu sabia que só não seria antes, porque tinha uma pessoa com 5 anos mais tempo de casa do que eu, 6 anos, sei lá. Aí, beleza, né? Fiquei naquilo e realmente passou uma semana, a gestora me chamou e veio me comunicar que eu tinha sido a candidata aprovada e, claro, se eu queria assumir a vaga, tal, e eu disse que queria, tal, e assumi, e assim foi. E foi legal, foi muito bacana, mesmo eu deixando de fazer uma coisa que eu amava muito mais, que eu gostava muito mais, que eu tinha prazer de fazer. Foi uma experiência incrível, porque eu pude começar uma área do zero, desenhar essa área, trazer propostas, eu defini, né, porque eu recebi as pessoas e eu defini eu tive liberdade de definir onde cada um ia trabalhar, com o que cada um ia trabalhar. Então eu não peguei uma área que já estava montada. Eu tive a oportunidade de falar, você entendeu o perfil de cada um, você vai trabalhar com isso, você vai trabalhar aqui e tal. Então essa experiência foi muito legal. E aí, quando eu já estava amando essa vaga, quando eu já estava feliz, quando aí a minha equipe me amava, minha equipe estava gerando resultado, tudo bem. Sabe o que acontece? A vaga de supervisão, ela deixa de existir, ela é extinta na empresa como um todo, exceto nas áreas operacionais. Foi uma decisão do corporativo, não teve nada a ver com a minha área, não teve nada a ver com a minha unidade. Essa empresa é enorme, né? Tem no mundo inteiro. E foi uma decisão corporativa que as áreas administrativas não teriam mais o cargo de supervisão. Então, eles não olharam pessoas, nada disso. Foi uma decisão, né, para enxugar um pouco os níveis hierárquicos. E aí, eu seria demovida do cargo. Para quem não conhece esse termo, demovida, é quando você é tirada de um cargo de liderança e você tinha um cargo de liderança e por alguma questão você é tirada desse cargo e você volta a ocupar um cargo de especialista. E aí eu fui demovida. Gente, ali foi, assim, um dos maiores golpes da minha vida profissional. Foi muito triste para mim, uma sensação de como se fosse volta, como se eu tivesse perdido tudo. Eu não conheço a dor do desligamento, tá? Eu nunca fui desligada, eu não conheço essa dor. Mas foi uma dor, gente, uma sensação assim... Nossa, eu não sei, assim, porque eu abri mão de algo que eu amava para essa oportunidade. Aí eu aprendi a amar essa oportunidade e aí eu perdi tudo. Eu perdi o que eu tinha, porque aí já tinha uma pessoa no meu lugar, não dava para eu voltar pro cargo, pra função que eu tava, né, com os clientes que eu tinha e tal. E perdi o que eu tinha conquistado. Então não tinha nada. Sabe o que eu fiquei? Só fiquei com o dinheiro, né, porque, claro, eu tive uma promoção salarial, inclusive muito boa, né? Eu não tive nenhuma perda financeira, nada disso. Então, foi o único ganho que eu consegui manter. Mas que eu posso falar a verdade para você? Naquele momento, não era aquilo que importava para mim. Isso não era o dinheiro. Aí eu falo que, assim, vocês sabem, quem me acompanha aqui há tempo, sabe que eu adoro dinheiro, né? Amo dinheiro. Mas ali, para mim, é uma prova que nem tudo é o dinheiro.
sabe? Nem tudo ali é o dinheiro. E aí eu trouxe esse caso aqui, e talvez você esteja passando por um momento que você levou uma rasteira, ou alguma vez na vida trouxe alguma identificação, né, que você teve uma rasteira. Porque eu quero falar o seguinte, ó, quando a gente passa uma rasteira na nossa vida, pode ser na vida como um todo, tá? Mas tô trazendo aqui a lupa para a carreira. Você precisa tomar decisões. Tomou uma rasteira? A partir do momento que você toma essa rasteira, você vai ter que tomar decisões, você vai ter que fazer algo, né? E para fazer algo, você tem que decidir. Você vai ter que decidir o que eu faço na minha carreira a partir de agora. Porque, por mais que você pode falar assim, Flávia, mas ali também tinha a sua gestora, né? Ia ter que decidir o que fazer, e claro, né, tinha uma decisão da empresa, ela me realocar, e foi feito, ela me realocou, tal, e ok, seguimos a vida. Só que tem uma coisa muito importante. Por que eu falo que você vai ter que tomar decisão? Porque você pode dizer assim para mim, Flávia, mas numa situação como a sua, e tem situações que eu não posso tomar decisão. Não, isso não existe. Nunca deixe ninguém gerir a sua carreira. Nunca deixe. E isso eu falo para você, eu nunca deixei ninguém gerir minha carreira. Então, claro que existe o que é da empresa, claro que existe o que é decisão do meu gestor. Quando eu estou empreendendo, se eu tenho sócio, existe o que é a decisão do meu sócio, né? Existe dentro de algum contexto que é decisão de um cliente meu. Então, claro que existem personagens que sim, têm influência no que está acontecendo no cenário. Tem o que é deles. Agora, você não pode permitir que outras pessoas façam a gestão da sua carreira. Você não pode mudar o que elas decidiram, o que elas pensam, mas a sua carreira é sua carreira. Então, nunca deixe ninguém gerir a sua carreira, tá? E aí você vai precisar tomar decisões. E o que eu vejo, ó? Aí você tem 2 caminhos para tomar decisões. Você pode tomar decisões, um caminho é tomar decisões baseadas na mágoa, na raiva, na injustiça, num sentimento de não aceitação, que eu não acho que é o melhor caminho. Chances são que você vai tomar decisões bem erradas. Ou você pode tomar decisões num outro caminho, que é tomar decisões no lugar de quem quer resolver. Não é sobre ter razão. Não é sobre o que fizeram com você. É sobre querer resolver. É sobre você sentar num lugar, é sobre você olhar para você e falar assim, não importa o que fizeram comigo ou o que estão tentando fazer comigo. Eu quero resolver, eu quero resolver. Sai do lugar da pessoa que quer ter razão. Se eu fosse entrar nessa questão de ter razão, e que foi o que eu fiz, tá? Eu, naquela época, eu não tinha maturidade. Não tinha a maturidade que eu tenho hoje. Eu era bem mais nova. Então, sim, eu tomei decisões a partir dali para minha carreira que foram muito pautadas em mágoa, em raiva, em um senso de injustiça. E hoje, com a maturidade que eu tenho, eu vejo que foi bobagem, eu fiz besteira, não foi o melhor para mim. Não foi o melhor. Então, hoje eu falo para você, qual que é o melhor caminho? É você querer resolver. Queira resolver. Só que para isso é muito necessário você estar trabalhando a sua regulação emocional. E regulação emocional, inteligência emocional, como você quiser falar, precisa ser trabalhado na nossa vida de forma preventiva. Não, assim, a hora que a bomba explode, você vai lá buscar terapia, você vai lá buscar uma mentoria, ou você vai buscar ajuda, você vai buscar autoconhecimento. Eu vou te falar, tá? A hora que a bomba explode, você pode até buscar, né? E vai ajudar. Só que a tua cabeça tá
tá explodida, tá ali, você tá cheia de coisa tal. Então, essas ferramentas, essas ajudas, elas vão ter mais dificuldade de fazer efeito. Por quê? Porque você tá muito ali dolorida. Quando você trabalha isso de forma preventiva, ou seja, você vai buscando autoconhecimento, conhecer como é que você funciona, lidar com as suas emoções, consumir bons conteúdos, e aquela coisa até que o pessoal hoje em dia fala muito assim, é papo coach. Cara, deixa a galera zoar que é papo coach e tal. Eu prefiro alimentar minha cabeça de bons conteúdos. Eu prefiro isso, alimentar minha cabeça de coisas que vão me levar para o mais. Ser papo coach, ser papo não sei o que lá, tal. Beleza, quando alguém falar isso para você, você fala assim, tá, beleza, e que papo você tá ouvindo? Você tá ouvindo qual papo? E esse papo tá te levando para onde? Aí você vê se vale a pena ou não. Então, essa questão da nossa regulação emocional, a gente precisa trabalhar todo dia, porque a gente não sabe quando vai vir uma pessoa doida e falar uma besteira pra gente, quando a carreira vai vir nos dar uma rasteira, né? Quando tudo na nossa vida, sei lá, pode mudar. A gente não sabe. Então é como se eu estivesse assim, eu me fortaleço emocionalmente para lidar melhor com as adversidades, caso elas aconteçam. E não é porque eu estou esperando mal, tá? Eu espero coisas boas para minha vida. Eu sou aquela que acorda e falo, hoje vai ser meu dia de sorte. Eu espero coisas boas. Só que, se o outro tentar vir roubar minha paz, eu não posso permitir. Só que eu só não permito se eu estiver trabalhando a minha regulação emocional de forma preventiva. E aí você pode falar assim, tá, Flávia, se eu tomar a decisão que eu quero resolver, mas eu não sei como, eu não sei o que fazer, eu tô perdida, eu não sei qual caminho seguir. Eu não sei, Flávia, o que fazer. Eu quero resolver, mas eu tô me sentindo perdida. Eu não sei o que eu faço. E isso acontece, tá? Isso aconteceu comigo ali, isso aconteceu comigo em outros momentos da minha vida. Aí deixa eu te falar uma coisa, se você passou por uma rasteira e você quer resolver isso, primeira coisa, aceita o que aconteceu. Aceita. Porque se você ficar ali remoendo o que aconteceu, você gasta energia. Você fica presa naquilo. Porque fulano, porque meu chefe foi injusto, porque meu sócio foi injusto, porque o cliente rasgou o contrato antes da hora, porque ele foi injusto, porque não sei o quê. Você fica gastando, drenando a sua energia. E o que mais você vai precisar nesse momento é energia. Energia. Energia para pensar fora da caixa, energia para entrar em movimento, energia para se relacionar. Então, aceita o que aconteceu, aceita, não tem como mudar, né? Aquela oração da serenidade, concedei no Senhor a serenidade necessária para aceitar as coisas que nós não podemos mudar. Tipo, aconteceu, não sei se vai mudar, tá? Aceita. Segundo ponto que eu tenho para falar para você é, procure ficar bem. Pô, Flávia, mas como eu vou ficar bem com esse monte de problema? Eu fui demitida, eu fui não sei o que, tal, eu vou ficar bem. Procure ficar bem apesar de. Se eu puder falar para você qual foi o meu grande resultado de 2025, foi aprender a ficar bem apesar de. Aprender a ficar bem apesar de. Sabe por quê? Eu entendi graças a um processo de mentoria que eu iniciei no ano passado, eu entendi que quanto mais eu ficar bem, eu me sentir bem. O que é ficar bem? É se sentir bem. Se sentir bem. É viver o hoje, viver o agora. Por exemplo, agora eu estou me sentindo bem gravando esse podcast aqui para você. O que não quer dizer que eu estou com ausência de problemas. E nesse exato momento, eu estou com problemas. Nesse exato momento, eu estou com problema na minha vida profissional, eu estou com problema na minha vida pessoal, tá? Para quem não sabe, eu sou uma tentante, um dia a gente fala mais sobre isso, e já fiz FIV, não rolou, então sou uma tentante. Então, estou com desafios, mas
Apesar de, eu tô me sentindo muito bem de estar aqui gravando esse podcast. Apesar de, eu amei ter acordado e ido fazer o meu treino de CrossFit. E eu me diverti, dei super risada lá com os meus amigos. Apesar de, eu fui almoçar hoje com meu marido e com alguns amigos. E a gente riu, se divertiu, brincou, sabe? Então, apesar de, eu me sinto bem com as coisas boas que eu tenho ao meu redor. Eu não posso esperar essas questões profissionais se resolverem. Eu não posso esperar engravidar para eu ser feliz. Isso não existe. Isso não pode, tá? Eu preciso, não é viver tentando, eu preciso tentar enquanto eu vivo. Então, fique bem, apesar de treino. Isso é treino, tá, gente? É treino. E terceiro é o buscar soluções. E é o que eu falo muito para o cliente que vem fazer uma sessão de direcionamento de carreira comigo. Quando o cliente está ali perdido, ele quer mudanças na carreira, ele não se identifica mais, ele está insatisfeito ali com a carreira, e a pessoa vem me procurar, quer saber como eu posso ajudar, o que eu faço? Eu ofereço para a pessoa uma sessão de direcionamento de carreira. Por quê? Porque ali, previamente, antes da sessão, essa pessoa faz uma ferramenta de análise de perfil comportamental para eu entender pontos fortes, motivadores, áreas de desafios, talentos, vocação, o que funciona melhor para essa pessoa. Hoje existem ferramentas com base em ciência que indicam, que mostram isso. Aí a pessoa também preenche previamente um questionário de diagnóstico de carreira, e eu entendo ali todo o cenário e compreendo nesse diagnóstico o que a pessoa busca para poder propor soluções. E essas soluções, gente, ela vai passar por esses pilares. Primeiro, quando a gente pensa em soluções de carreira, eu tenho que ter ciência de quem eu sou profissionalmente. O que é ter ciência de quem eu sou profissionalmente? No que eu sou boa? O que eu faço bem? O que sobra em mim? Tá? O que sobra em mim a ponto que eu consiga entregar para o outro, que eu consiga trabalhar com isso, que eu consiga contribuir com isso, tá? Então, eu preciso ter ciência, clareza da minha identidade profissional. Segundo ponto, eu preciso entender, olhar para a minha história profissional. Eu preciso olhar e pegar o ouro da minha história. Eu preciso ter uma narrativa. Qual que é a minha narrativa de carreira? Como que eu conto a minha história? Terceiro, eu preciso olhar para o contexto que eu estou inserida. Eu não posso tomar nenhuma solução, nenhuma decisão de carreira sem entender o meu contexto. Uma pessoa, por exemplo, vou pegar o exemplo de uma mulher, tá? Que ela é casada vou dar um exemplo de um médico. Ela é casada com um médico que é bem sucedido, que ganha bem e tal. Ela tem ali os filhos já encaminhados, tal. Os pais dela são independentes, tudo fluindo. Essa pessoa, ela pode tomar decisões de carreira que são diferentes daquela mulher que a renda dela é a renda principal na casa. E que talvez, além dos filhos, os pais dela dependam também do dinheiro dela. E eu não estou dizendo que para essa segunda mulher não tem solução, porque para tudo tem solução, tá, gente? Tudo tem solução. Só que eu estou dizendo que são caminhos diferentes. Então, eu preciso entender o contexto. A hora que eu vou trabalhar um direcionamento de carreira, eu procuro entender ao máximo o contexto do meu cliente. Porque senão eu vou dar um direcionamento que é errado. E Deus me livre. Gente, isso aí, além da minha seriedade profissional, eu não quero nem carregar esse peso energético. Isso é muito importante. E quarto ponto, eu preciso saber que estilo de vida eu quero ter. Porque o estilo de vida que você quer ter também vai definir as decisões que você quer tomar para sua carreira. O que você vai estar disposta a fazer ou não. O que você está disposta a encarar ou não. Porque essa carreira, ela vai conseguir te dar o estilo de vida que você deseja. Ou pelo menos ela vai ser um dos fatores principais para isso.
Então, quando a vida te dá uma rasteira, meu amor, queira resolver. Queira resolver. Eu sei que é duro, não é fácil, tá? Não é fácil. Mas uma coisa eu te falo com toda certeza. Tem saída, tem saída. E hoje, eu sempre acredito, tá? Eu de verdade eu acredito que quando uma porta se fecha, tem uma muito melhor para se abrir para mim. Só que para isso, eu preciso estar me sentindo bem. Preciso estar em movimento, buscando a solução, no caminho da solução. E aí, fez sentido para você? Se fez, deixa um sorvetinho aqui para mim. Se você quiser deixar uma pergunta, falar algo, falar como é que esse conteúdo bateu aí no seu coração. Eu adoro ler as mensagens de vocês. Adoro quando eu vou atender cliente e pela primeira vez eu vou me apresentar, a pessoa fala, eu conheço você, eu tomo sorvete com você toda semana. Eu amo quando vocês fazem isso e quero agradecer muito, 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 muito carinho e pode ter certeza que tá aqui faz muito sentido para mim e faz parte do momento bom do meu dia, tá aqui gravando esse podcast para você. Um beijo grande no seu coração e a gente se vê semana que vem. Tchau, tchau!